desse uma recapitulada, né? Vamos rever um pouco do que a gente viu semana passada. Então, eu gostaria que alguns dos que estavam aqui semana passada destacassem talvez algo que foi marcante, ou então alguma coisa que você pensou, ou então só algo que você lembra, tá? Da semana passada. E se ninguém se manifestar, eu vou escrever. Não, eu quero... Pode ir falar, gente. Amiga, pra mim é fácil, né? Porque eu falei um pouco na aula passada e agora no momento de oração eu orei para que Deus me ajude a não viver a religiosidade, mas viver as disciplinas espirituais na sua essência. E eu falo por mim mesmo, eu preciso ser mais disciplinado. Né? E eu sempre tive essa confusão de que o ser disciplinado, né? Todo dia, às 7 da manhã, eu vou fazer isso. Aí isso vira uma religião, né? Depois você já nem pensa mais, você vai no mecânico. E essa é uma coisa que eu entendo que a gente vai aprender muito aqui nesses dias sobre disciplinas espirituais e não a religiosidade puramente. Para quem talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse tema, né, de disciplinas espirituais, as disciplinas espirituais são práticas, tá, da vida cristã, e práticas ou hábitos, né, que foram fundados desde a igreja primitiva ou até no Antigo Testamento, coisas que a gente vê do povo de Deus. Então são hábitos, né, como oração e leitura das escrituras, né, que a gente vai ver hoje, esses dois, ou então jejum, simplicidade, submissão, adoração, celebração, confissão, que são práticas mesmo que a gente vê dentro do povo de Deus, tá? Só para situar vocês, tá bom? O que mais, gente, da aula passada? Vocês lembram? Você falou do credo, né? Sim. Você quer cantar hoje? Hoje você tá desanimado. Semana passada eu não estava presente não, né? Mas a hora que eu estava vendo a aula dela lá, que ela falou do credo, eu falei, me senti, né? Falei, nossa, eu sei de cor. Porque ela tá igreja católica. Aí a hora que eu escutei ela falando, eu não sei de cor, porque miséria nenhuma. Aí eu passei a semana inteira, eu escrevi aqui a semana inteira tentando decorar. Eu posso cantar ele, então? Então vai, a Alissa vai cantar pra nós. Eu quero que vocês prestem atenção nas palavras. Vou pegar um som bom aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Agora é a sua parte. Da Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. A gente falou do credo apostólico porque é o fundamento, né? As disciplinas espirituais, elas necessitam de um fundamento, né? E um deles é a fé. E o credo apostólico, ele expressa a fé cristã. Então é como se fosse uma confissão mesmo da nossa fé, da nossa... O que você tá rindo, Paulinho? Porque você tá me jogando lá na frente, eu tô abrindo por ele aqui, ó. Chega um pouquinho pra frente. Chega um pouco pra frente. Chega pra frente um pouco. Eu só tô torrado aqui. Semana passada ficou queimando, gente, no sol, tadinho. Mas vai dar certo, gente, uma hora.
Então, esse é um dos fundamentos, né? A base, o alicerce onde a gente vai construir. Se a nossa crença, se a nossa fé não está firmada nesses pontos que a Alice acabou de cantar, vai ficar um trem assim meio sem nexo, né? Se não tem propósito, se não tem um fundamento, um ponto de partida sólido, tudo que a gente for falar aqui vai ser só prática, vai ser só igual, sei lá, igual beber água todo dia. Que é uma coisa que a gente faz assim porque precisa, mas que não vai trazer sentido, né, pra nós. Então esse é um dos fundamentos. O que mais, gente? Quem lembra dos outros dois fundamentos que a gente conversou? Então era fé. Tem mais dois. Identidade. Identidade, em que sentido? Qual que é a nossa identidade, assim, que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender sobre nós? Filho, né? Uhum. Que nós somos filhos e que nosso valor não vem daquilo que a gente faz para Deus ou por Deus, mas que nós recebemos espírito de adoção, né, como diz Romanos. E qual que era o outro? Era esforço, exatamente, assim, que entra essa parte do gerar frutos. Uma árvore, se não existe o hábito ali de aguar, de cuidar. Falar nisso, gente, só um parênteses, meu jardim floresceu essa semana. Só porque eu falei que eu era ruim com planta, né? Mas floresceu, mas eu molhei todos os dias, né? Ou seja... Será? Ou seja... Será por quê, então, hein? Exatamente. Então, assim, um ponto bem prático é isso. E aí eu trouxe a árvore, né, para falar de como nós temos raízes, que são as nossas crenças, que aí o tronco são os nossos valores, e o fruto só vai gerar bons frutos se tiver um certo cuidado com essa árvore. Mas que toda árvore influencia. Que às vezes a gente tá com aquela raizinha ali de idolatria que vai gerar frutos ruins, né? E se a gente aguar essa raiz ruim, mesmo com as disciplinas, o fruto não vai ser bom para aqueles que estão à nossa volta, né? Essa parte foi o que mais meditei essa semana. Fiquei pensando na raiz e no que tá ali. Eu meditei muito nisso, levando no negócio da religiosidade, né? Pra gente ter Sim. cuidado com isso mesmo. E a gente precisa mesmo identificar essas nossas raízes, né? Em que a gente está crendo, quais são as nossas crenças fundamentais sobre Deus, sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que nós fazemos, né? E agora, quem lembra dos objetivos das disciplinas? Assim, o que a gente conversou? Qual que é o objetivo ou o propósito das disciplinas? Por que a gente pratica, né? As disciplinas. Eu marquei 2 aqui. Renovação da mente e sermos mais parecidos com Cristo. Exatamente. Então a gente até falou daquele texto, né? Eu acho que é em Filipenses. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é por isso que a gente pratica as disciplinas, para a gente ter o nosso pensamento transformado e nos tornarmos mais parecidos com Cristo, né? E aí eu falei daquele versículo em 1 Timóteo 4, né? Rejeite, porém, as fábulas de velhas e exercita-te na piedade, ou na vida espiritual, no relacionamento com Deus, né? E é um exercício. Hoje nós vamos falar sobre oração e as escrituras. Só esses dois temas, gente, daria pra gente ficar um ano e até mais só falando sobre isso, né? Mas eu quero trazer algumas coisas assim bem práticas e bem fundamentais a esse respeito, né? E coisas que vão ser fáceis pra gente desenvolver, né? Como o nosso tempo é curto, eu quero trazer algumas coisas essenciais, mas esses dois, a oração e o relacionamento, vamos dizer, ou a relação com as escrituras, ou seja, com a Bíblia, eu diria que se você precisasse escolher uma coisa ou duas coisas, que as duas andam juntas, né? Nas disciplinas para investir na sua vida cristã, seriam essas duas. Todas as outras coisas, a submissão, o serviço,
o nosso relacionamento com as pessoas, a comunhão, que são também disciplinas espirituais, tudo isso vai ser consequência de uma boa vida de oração e de relação com as escrituras, né? Então, essa é a base, assim, de todas as disciplinas. É como se fosse um guarda-chuva, né? Que ela vai passar, oração e palavra vai passar por todas as disciplinas, né? E por isso é tão importante. Então, a oração, ela nos conduz à comunhão com Deus. O que é comunhão? É um relacionamento, é um estar junto, né? Não existe comunhão comigo mesmo, sempre tem um outro nisso. Então, a oração, ela nos leva a esse relacionamento com Deus. O que a gente sempre ouviu na igreja? Oração é Colocar-se no caminho? Falar com Deus. falar com Deus, colocar-se no caminho, intercessão. Mas falar com Deus, né? Então, existe um diálogo na oração. E é um diálogo com o Pai, com Deus Pai, com Deus Todo-Poderoso, com o nosso próprio Pai, com o Mestre, né? Então é um diálogo com todas essas facetas do caráter de Deus. E se a gente não conhece a Deus, às vezes a gente se pega na oração se relacionando com Ele só de uma forma que talvez não seja Ele por completo. Eu vou destrinchar isso. Então, por exemplo, voltando àquela árvore que a gente falou das crenças. Se eu creio que Deus é um Deus de... como se fosse um carrasco, ou então que eu sou só serva de Deus, que Deus é o meu mestre ou meu senhor, no sentido de servo, né? Se eu tenho essa crença, a minha oração, o fruto disso, na minha oração, vai ser que eu vou só me achegar a Deus numa postura eu não sou nada, Deus. E isso faz parte, é claro, da nossa oração. Essa coisa, tipo assim, de reconhecer que eu não sou nada. Mas não é só isso. Deus também é Pai. Então eu posso, na oração, me achegar a Deus como meu Pai. Assim como o Levi chega pra mim e me pede pirulito. E nem sempre eu falo sim, né? Então, a oração a gente vai viver. Isso depende muito da nossa percepção ou do nosso conhecimento a respeito de Deus, mas também da fase da nossa vida. Então vai ter momentos que a gente vai ter um pouco mais de facilidade de chegar a Deus como nosso Pai. E vão ter momentos da nossa vida que vai ser muito mais com esse sentimento de servidão. Mas na oração tudo isso vem à tona, né? Se a gente prestar atenção. E é claro que existe a oração que é automática, que geralmente a gente faz antes das refeições, né? Que é o que a gente aprendeu desde sempre. E aí essa é só, Senhor, muito obrigada por esse alimento. Amém, né? Ou em nome de Jesus, amém. Então, na oração a gente tem essa comunhão com Deus Pai, com Deus Todo-Poderoso, com Deus Onipresente, né? E aí o nosso entendimento sobre Deus se revela muito a partir da nossa oração. Então, primeira coisa que eu quero te encorajar é, na próxima vez que você for orar, presta atenção na maneira que você chega a Deus. Se é uma coisa automática, se é uma coisa meio com medo, né? Ou se é uma coisa, tipo assim, de barganha, né? Aqui, ó, Deus, tô orando e tal. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas primeiro ponto a gente precisa orar, certo? Nós devemos orar. Tem muitas passagens na Bíblia que falam ou que ressaltam a importância da oração, né? E o próprio Jesus, quando ele trata de oração, é como se a oração fosse algo que já era esperado, né? Então, até quando Jesus ensina a orar, e é o texto que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, como devemos orar? Ensina-nos a orar. Né? Aí Jesus fala, quando orardes. Então, a oração é algo que já é esperado de um cristão, né? Que é orar. Mas aí nós vamos passar por alguns textos aqui bem rapidinho, que ressaltam essa importância do dever orar, né? Então, primeiro é Mateus 6,5, quando Jesus fala, e quando vocês orarem,
não sejam como os hipócritas, né? Ou como os pagãos, a gente vai ver isso agora. Lucas 11:9, quando Jesus conta a parábola, né? Da viúva que batia, e aí ele finaliza falando, então peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão. Ele está falando ali num contexto de oração, né? Lucas 18:1 também, Deus ensina, Jesus fala para os discípulos, conta aos discípulos uma parábola para ressaltar a importância da oração. Depois vocês podem ler lá. E Colossenses 4:2, né, que Paulo está ensinando a igreja a orar. E ele fala assim, dediquem-se à oração. Então a oração é algo para o que a gente deve se dedicar, porque é exatamente o que vai trazer essa comunhão com Deus, né? E Jesus orava muito, gente. Jesus orava muito. Eu não parei para contar, mas são muitas vezes nos 4 evangelhos que a gente vê. Então Jesus se retirou para um lugar silencioso para orar. Então Jesus subiu ao monte para orar. De madrugada tem uma passagem que eu acho muito maravilhosa, que é quando os discípulos acordam de manhã e ninguém conseguia encontrar Jesus porque ele estava orando, né? Então Jesus orava para tudo. Antes de chamar e de escolher os discípulos, Jesus passou a noite orando, né? Então assim, a vida de Jesus tem que ser para nós o exemplo de uma vida de oração. E vão ter momentos, é claro, Paulo fala orar sem cessar, né? Que é um estilo de vida contínuo dessa comunhão com Deus. Mas também a preciosidade que é a gente tirar um tempo de oração, né? Que é a gente tirar um tempo para investir nesse relacionamento. Um relacionamento só cresce ou só se aprofunda com investimento de tempo, de energia, né? Pensa num grande amigo ou amiga sua, ou no seu cônjuge, né? Que são relações assim mais presentes na nossa vida. Se você pensar, existe um certo esforço e um investimento para aquilo ali dar certo. Se você corta aquele investimento de tempo e de energia, provavelmente vai haver um distanciamento e não que vá morrer, mas se houver esse distanciamento, aí você já não sabe mais o que aquela pessoa pensa. Quando você tem um amigo muito próximo, né? A gente às vezes já sabe, eu e minha irmã, a gente é muito amiga, né? Ai. Bonitinho. Exatamente, mas existe um certo investimento. E aí a gente tem coisas que a gente já sabe o que a outra tá pensando, que a gente não pode nem olhar, que senão começar a rir, né? Quem já teve isso, crise de riso, só de olhar assim, aí você já sabe o que a pessoa tá falando. E aí é nisso, é assim também com Deus. À medida que a gente vai passando momentos com Deus e se relacionando e aprofundando nesse relacionamento com o Senhor, a gente começa a pensar igual, né? A gente começa, os pensamentos de Deus, ou a maneira, aquilo que Deus... O que foi, Ali? Tá batendo o cara aqui, ó. Chega pra frente, daqui a pouco eu tô lá na sala lá. Chega pra frente a cadeira. Então, aquilo que Deus pensa a respeito das coisas, aquilo passa a ser nosso também, né? Fazer parte daquilo que nós pensamos também. Então eu quero fazer uma pergunta. Existe oração certa? Não. Quem acha que não? Quem acha que existe uma oração certa? Eu acho que existe oração errada. Se existe oração errada... Tá, agora eu vou fazer outra pergunta. É um modelo, né? Tem um modelo. Sim. Então, existe maneira, então... Já sei. Existe estilo errado. Não. Ó, Relacionado relacionado à intenção.
a forma como você ora. Então existe forma, maneira? Forma, maneira. Não seja como hipócritas, né? Ele fala para não ser hipócrita, né? Que não querer barganhar. Ou o que você fala, na verdade. O que você Ninguém fala. também. A motivação. A intenção da oração, né? Você falar uma coisa, mas seu coração sente outra, na verdade. Ou um pensamento outro. Mas você falar com Deus, mas ele sabe o que você sente quando você ora, não o que você pensa ou o que você tem no coração, na verdade. É o que você fala, na verdade, não é o que você fala. Né? Você tá passando alguma coisa. Tinha que ter posto uma gola alta, assim. Então, existe oração certa, tá? Existe oração certa, mas a forma de orar vai ser diferente para cada um, tá? Mas a gente vai falar do que é essa oração certa, né? Vamos abrir em Mateus 6. A oração é você, seu coração, né? Não existe a certa e errada. Você chega para Deus, eu sou muito civil direta, né? Entendeu? Ele é direto comigo, né? Então acho que não existe a certa e errada. Existe A gente vai ver isso. Porque igual o Éder falou, a gente tem uma facilidade muito grande de identificar a oração errada, né? Mas a gente vai ver isso, você vai entender em que sentido que existe oração certa, mas não existe maneira certa ou errada de orar. Tá? Então isso que você falou de ser direto ou não, as palavras que a gente usa, isso é uma maneira ou uma forma. E isso não existe certo ou errado. Provavelmente exista uma oração apropriada para determinados momentos, tá? Mas isso aí a gente não vai entrar nisso porque é um pouco complexo. Mas para cada, só um parênteses nisso, a gente precisa ter sabedoria também quando a gente está orando em conjunto, certo? Então, por exemplo, se eu estou orando por alguém doente, que está bem debilitado e tal, eu vou medir melhor as minhas palavras. Né? Eu vou ter uma. Busca, já tá morrendo. Não, gente, deixa eu contar um negócio muito engraçado que aconteceu. Aconteceu com meu pai. Ai, Senhor. Ele foi orar. Ai, gente. Ele foi orar por uma mulher grávida, que a avó dela tava muito doente. E, assim, quase partindo mesmo. Isso muitos anos atrás. Aí a gente foi fazer a visita, né? E a mulher tava grávida. E aí ele perguntou, foi orar pela senhorinha também, né? E perguntou pelo que a senhora quer que a gente ore. Aí ela falou, pelo parto. E meu pai entendeu. Era partiu. Exatamente! Meu pai, ele interpretou. Eu não sei nem se ele lembra disso, ou minha mãe que tá ali. Eu não sei. Ele interpretou que era pro momento. A senhora lembra disso? Que era pro momento do parto dela partir. Gente. Ficou aquele climão assim, né? E orando, Senhor, que seja feita a sua vontade. Nesse momento. Se o senhor quiser recolher. Esse tipo de coisa, gente. Mas enfim, então existe. Quando a gente está orando uns com os outros, existe o que é apropriado ou não. Numa reunião de oração, você não vai orar 10 minutos numa reunião de oração, certo? Em que tem mais pessoas, em que a ideia é que mais pessoas orem, né? Começa a ficar até cansativo. Lá na câmera a gente só começa a ver os olhinhos. No meet de oração, né? A gente só começa a ver as pessoas assim, abrindo o olhinho, né? Mas assim, então, isso existe quando a gente está em comunidade, mas isso é questão de bom senso também, né? Que a gente vai amadurecendo com o tempo. Mas maneira certa de orar, como a Miriam falou, ela é mais direta. Naturalmente ela é mais direta. Então não existe, isso não é errado ou certo. É a maneira Miriam de orar, certo? Assim como eu tenho a minha. Então vamos lá. Mateus 6, 5 a 13. Quem pode ler para nós bem alto? 5 a 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e a teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoando-nos as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzais à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito conhecido esse texto, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma pregação, alguma coisa a esse respeito, né? Mas aqui Jesus está ensinando como não orar e como orar, certo? Então a gente vai aprofundar um pouco nisso. Aqui a gente vê 3 tipos de oração, tá? Então Jesus começa: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então esse é o primeiro não ser como os hipócritas. Como que é a oração de um hipócrita que Jesus está falando aqui? Ele fala assim: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então aqui a gente vê que a oração do hipócrita busca uma recompensa, né? Que seja reconhecimento dos homens, mas a gente pode ir além também. A oração de um hipócrita é uma oração de barganha e de troca. Então eu estou muito orando aqui em pé, estou fazendo direitinho, cumprindo, estou sendo bem espiritual. Então eu espero alguma coisa em retorno. E aqui Jesus está falando: não orem como os hipócritas. Os hipócritas, eles são, assim, e por vezes a gente vai ser hipócrita nas nossas orações, né, também. Mas a oração de um hipócrita, ela expressa uma certa imaturidade, como uma criança, certo? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Levi, de 3 anos, e a Alana, de 1 ano e pouco. O Levi, ele ama chiclete. Toda vez que a gente chega na casa do meu pai sempre tem chiclete. Toda vez que ele chega na casa do meu pai, ele quer chiclete. Meu pai um dia falou pra ele: olha, hoje você não vai ganhar chiclete porque você não pediu bênção. E meu pai, ele é bem assim com relação a pedir a bênção, né? Então, o Levi já chegou, já foi brincar e tal. A hora que ele quis chiclete, foi lá no meu pai falou assim: não, você não vai ganhar chiclete hoje porque você não pediu bênção. A próxima vez, gente, eu acho que no dia seguinte, quando a gente foi lá, o Levi tava muito apertado para fazer xixi. Gente, ele quase fez xixi na roupa, esperando meu pai terminar de falar no telefone para ele pedir bênção, para depois ele não ficar sem o chiclete. Então, o pedir a bênção do meu pai naquele momento foi pensando na recompensa que era o chiclete. Então, a oração do hipócrita, gente, é a mesma coisa. É a gente ficar lá assim, Deus, esperando alguma coisa pra gente falar pra Deus ou pra ouvir de Deus em busca de uma recompensa. E isso é sinal de imaturidade, certo? Então eu não vou chegar no meu pai hoje em dia, eu como uma adulta, eu peço bênção do meu pai, mas eu não tô esperando o chiclete. E nem tô esperando a bênção do meu pai necessariamente. Mas eu tô cultivando o relacionamento com ele. É o respeito que a gente ganhou. Na nossa relação, o pedir a bênção é um valor. Certo? Então, essa é a diferença da oração dos hipócritas para a oração de um discípulo. O hipócrita, ele busca barganhar, trocar. Então, eu faço a oração
para receber alguma coisa. Seria o pedindo, mesmo. né? Sempre, a oração dele é sempre pedindo alguma coisa, não é, só para se sentir bem, agradecido por aquilo que ele tem ou que ele ganha, é sempre para pedir. E nem sempre, qual que é o seu nome mesmo? É Luca, né? Luca. Luca, não é nem sempre só pedindo, mas é com esse coração ou com a intenção que a gente falou de receber alguma coisa em troca. Então, mesmo que seja uma oração de gratidão, por trás está assim, ó, estou batendo o ponto da oração. Seria o mesmo que orar somente quando tá esperando ou receber alguma bênção. Tipo assim, tá acontecendo algum problema na minha vida, então eu vou orar. Esse Mas aí a no gente momento vai ver não, que é a oração dos pagãos, tá? Mas assim, é claro, entre as duas, elas se mesclam um pouco. Mas basicamente, eu quero receber alguma coisa, eu quero receber uma recompensa. Então é meio que uma troca, né? Então eu entendo que Deus é um Deus bom, mas então eu quero fazer uma média com Deus para Ele me abençoar. Tá? Então é um sinal de imaturidade. A segunda oração errada que a gente vê aqui, no versículo 7, é com relação aos pagãos ou gentios. Gentios eram os não-judeus, tá? Pagãos são pessoas que não creem ou não crentes, né? Mas, aqui Jesus fala, não useis de vãs repetições como os pagãos. A oração do pagão é essa. É de tipo assim, eu fico lá, orando, achando que por muito eu orar ou repetir, Deus vai me ouvir. E é uma oração de ignorância, no sentido de eu não conheço a Deus. Porque se o pagão, ou se alguém conhece a Deus e sabe, naquela identidade que a gente conversou semana passada, eu sei que eu sou filha, né? No meu relacionamento com Deus, eu vou descobrindo qual que é a vontade de Deus, qual que é o coração de Deus. Então, a minha oração não vai ser dando murro em ponta de faca, né? Querendo uma coisa que talvez, se eu conhecesse a Deus, eu sei que essa não é a vontade dele. Né? Então, a oração do pagão é uma oração de ignorância, de falta mesmo de conhecimento de Deus. E muitas vezes a gente também se encontra nesse lugar, né? De ficar batendo, numa coisa que a gente quer sem querer conhecer e desenvolver o relacionamento para eu saber a vontade de Deus. Então, às vezes a gente tem muito na nossa cabeça, assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Deus é um Deus justo, fiel, mas a minha oração expressa algo totalmente diferente. Minha oração tá falando o quê? Se eu tô lá só pedindo a mesma coisa, pra eu receber alguma coisa de Deus, né? Minha oração tá falando, eu não conheço a Deus de fato, né? Porque Deus é um Deus bom, a vontade dele pra mim é boa, agradável e perfeita, então eu cultivo esse relacionamento pra eu saber, né? Qual que é a vontade de Deus pra mim. Então, a oração dos pagãos é uma oração de ignorância, de falta de conhecimento, baseada na necessidade ou no suprimento de alguma coisa que eu preciso. Então, eu quero ou eu preciso de um lugar para eu morar, então eu vou. Minha oração vira só Deus, uma casa, Deus, um carro, Deus, cura, Deus, e não para cultivar o relacionamento. Mica, eu não sei se você vai chegar nesse ponto, mas a gente tá vivendo uma era de tanta superficialidade, né? Eu tenho conhecida que ela sempre vê a notícia no Facebook e manda. Aí sempre aqueles negócios mais esdrúxulos, né? Aí pergunta assim, mas você viu a fonte? Não, tá aqui no Facebook. Não é, né? É verdade. É fake, né? Porque a gente tá muito superficial. E é interessante que aqui ele acaba de falar para não fazer uso de vãs repetições. E logo em seguida ele vai ensinar uma oração. Exatamente. E aí o que a gente faz? A gente repete a oração que ele ensinou, né? O Pai Nosso. Aí fica repetindo o Pai Nosso. É o modelo, não é ficar repetindo. Então tem gente... Vocês conhecem gente que repete, gente? Tem um monte de gente que fica repetindo o Pai Nosso. Mas ele acabou de falar aqui que não é para fazer uso de repetições, né? E é exatamente o que a Mica falou, é a gente se refletir, conhecer a Deus, entender. A pessoa pegou um pedaço desse capítulo e não leu o versículo anterior.
A gente precisa de profundidade, né? Com Precisa de certeza. relacionamento. E agora é aí que a gente vai entrar. Então, qual que é a oração, né, certa para um discípulo? Né? Não é a oração dos hipócritas, que é de maturidade, de eu tô fazendo aqui, me veja, para eu ganhar alguma coisa, de barganha. Não é a oração da necessidade, que é por ignorância, mas é uma oração de maturidade e de conhecimento. Né? E aí a gente vai aprofundar nisso. A gente vê aqui três pontos na oração do discípulo e a gente vai navegar rapidinho por esses pontos. Então, o primeiro é confiança. Né? A oração do discípulo, ela tem em si uma característica de confiança. De confiar no Deus a quem eu oro. E a confiança, ela se baseia em conhecimento também. Certo? Então, eu confio em alguém. Como que eu confio em alguém? Porque eu já vivi alguma experiência com aquela pessoa, ou alguém em quem eu já confio me falou que aquela pessoa é de confiança, certo? Então, se eu vou emprestar, se eu tenho, sei lá, um carro não é... Tá, talvez um carro. Na base, vamos supor que eu moro na base numa comunidade onde a gente divide algumas coisas e tal, mas eu tenho um carro. Chega alguém novo, um amigo do Saulinho, que precisa ir no mercado, eu não posso levar e tal. Se o Saulinho, que é alguém em quem eu confio, chega em mim e fala assim, não, cara, Mica, essa pessoa é de confiança. Eu já fico um pouco mais relaxada, né? Tipo assim, não, então, beleza, se o Saulinho tá falando. Agora, se é uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não tenho nenhum laço, nenhuma experiência, nenhum nada, eu não vou emprestar meu carro, né? Então, a confiança, ela vem a partir de um determinado conhecimento que a gente tem. E a oração do discípulo, ela é baseada em confiança também. E aí lá em 1 João 15, não, 1 João 15, nem tem 15. 1 João 5, 14 e 15, diz assim, é essa confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que temos o que dele pedimos. Aqui entra bem essa questão que a gente conversou também agora, sobre eu conhecer a vontade de Deus. Eu confio no Senhor e eu busco esse relacionamento, eu cultivo esse relacionamento. Então, eu sei que conhecendo a Deus e a vontade dele, a minha oração vai ser aquilo que é a vontade dele e por isso eu recebo. Então, não é uma barganha, não é uma troca. De tipo assim, olha Deus, eu tô aqui orando. Mas Deus, eu conheço a sua vontade, eu sei aquilo que é a sua vontade pra mim e é isso que eu desejo e te peço. Sabendo que é isso que o Senhor vai me dar. Né? Então é uma oração de confiança. É confiar, é conhecer o Senhor. E nisso não existe, a gente falou semana passada também, foi aqui que a gente falou? Ou foi no Lupa? Não tô lembrando. Eu falei sobre experiência e conhecimento? Não. Foi no Lupa, né? Existe muitas coisas. Mas eu tava meditando muito nisso, que essas duas coisas andam juntas. Eu conhecer Deus na teoria e eu experimentar de Deus, isso caminha junto. Mas só a experiência não vai me levar a um lugar de conhecimento e só o conhecimento não vai me levar a um lugar de experiência. É como se fosse uma bicicleta, um pedal. Se eu ficar só aqui, só uma perna minha vai exercitar, mas eu preciso dos dois, ó. Tá. Então, conhecimento e experiência. A oração do discípulo e essa confiança, a gente ganha com experiência e conhecimento. Então, eu conheço a Deus e eu experimento dele. E é por isso que é tão precioso e a gente precisa realmente guardar ou pensar em maneiras didáticas mesmo no nosso dia a dia, de nos lembrarmos de experiências que Deus nos deu. Mas não viver só ancorado lá naquela experiência de 10 anos atrás. Mas usar aquilo como um impulso para eu dar o próximo passo e buscar mais. Você tá ficando confuso ou tá claro?
Certo? Então, às vezes a gente fica, né? A gente teve uma experiência lá 10 anos atrás, a gente fica, nossa, foi tão bom aquele acampamento, né? Quando eu me joguei, nossa, eu chorei muito e tal, eu encontrei com Jesus. Aí a gente fica lá no passado. Mas o que te impede de criar algo novo agora? Né? De acordo com o conhecimento muito mais profundo que talvez você tenha hoje. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar também. Né? E não ficar só lá atrás e nem só naquilo. Ah, então Deus é bom, Deus é justo, não sei o que, pronto, já sei de Deus. E caminhar nisso. Não, mas é experimentar. Né? Provar e ver que o Senhor é bom. Esse provar mesmo, degustar. Isso trabalha os nossos sentidos. Então, pensa aí, qual foi a última vez que você teve uma experiência muito profunda com o Senhor? O que você está falando, eu tô lembrando do que você falou no começo, né? Que é o lance de você ter um relacionamento. Uhum. E quando a gente fica preso a uma experiência, como comigo falou, de 10 anos atrás, eu fico pensando num grande amigo que você teve. A Mica é um excelente exemplo disso, porque ela é missionária. Aí, o Paulinho, então, vou dar um exemplo do Paulinho, que a maioria dos amigos dele é missionário. E aí vai todo mundo embora. Aí já pensou se o Paulinho fica com aquela... Não, é sério, pensa. Aí você fica com a memória do amigo. Tipo, nossa. Aí você lembra daquele dia que jogou bola lá com os meninos, nossa. Aí chora, aí fica daquilo. Beleza, você fica lembrando daquilo, mas hoje o Paulinho tá todo final de semana com o Raul, com o Neto. O Paulinho não chora toda vez que vê o Neto. Vê o Neto 3 vezes na semana. Entendeu? Então, é igual o relacionamento com Deus. Quando você tá nesse relacionamento contínuo com Deus, já começa a ser algo mais natural. Pelo menos eu penso assim. Não fica mais na base da emoção. Ai, meu amigo, ai. Não é mais dessa maneira. É um negócio mais que você tá ali todo dia. Você convive com ele todo dia. É igual você com seu cônjuge. Você não chora toda hora que você vê ele. Ele tá ali toda hora. Você convive com ele toda hora. Entendeu? Então é mais fácil. Agora o Éder, que é um cara que viaja, quando o Éder fica muito tempo fora, quando volta, vê os filhos, vê a esposa, é mais emotivo. Aí é a gente que sabe, né? A gente vai ver de emoções ou de algo mais contínuo, né? Não, isso é muito interessante, gente. Eu vou usar o exemplo de um casal, tá? Um jovem casal, ou velho casal, não tem problema. Mas, de um casal. Tá, provavelmente, quem é casado aqui, ou... Você vai lembrar o dia que seu marido ou sua esposa te pediram em casamento, ou o dia que vocês decidiram. Provavelmente houve um certo estímulo visual, auditivo. Eu lembro direitinho quando o Raul me pediu em casamento. Eu consigo contar detalhes, fotos, velhinhas, assim. Casa do Neto me enganou pra gente ir lá, preparou os anos. Isso faz quantos anos? Há pouco tempo. Sei. Ah, tá explicado. Agora escuta, gente. O que eu quero dizer? Tá tudo bem. Porque eu esqueci. Esse exemplo não me encaixa. Mas você lembra quando eu estava Não, fui eu que pedi. Mas você lembra? Não, eu lembro que fui eu que pedi. Falei, nós não vai casar não? Foi isso? Fala aí, filho. O Osmar não foi nada não. Foi só isso. Tá, então vamos lá. Ela não pediu, ela pressionou. Então, no geral, deixa eu usar, no geral, quando acontece alguma coisa assim, um grande evento, a gente lembra, certo? Um evento especial. Agora, esse mesmo casal, eu, no caso, essa experiência do pedido de casamento vai sustentar o meu casamento? Não. Por momentos, eu vou precisar fazer um esforço e um investimento para falar assim, Raul, vamos deixar as crianças na minha mãe, ou na sua mãe, ou com alguém, com uma babá, com alguém, porque a gente precisa cultivar, a gente precisa ter conversa de adulto, né? O dia inteiro conversando com criança, gente. Então, a gente precisa de uma conversa, precisa cultivar. E às vezes isso não vai ser natural, tá, Gabriel? Isso não vai ser natural sempre. A gente vai precisar de certos momentos de experiência. Eu não vou usar essa palavra, reavivar. Mas é pra marcar no físico mesmo, na minha memória de sentidos, aquilo.
Então, com Deus é a mesma coisa. Beleza, orar sem cessar. Então, é o espírito da oração. Então, eu não preciso nunca parar para orar. Mas, espera aí, esses momentos de parar para orar podem ser momentos que vão marcar experiências muito importantes na sua caminhada. Que aí você vai olhar para aquela experiência e isso vai te impulsionar a viver ainda mais profundamente esse relacionamento. Assim como um casal. Talvez uma das suas experiências, Aline, não seja essa do pedido de casamento, mas eu tenho certeza que tem momentos Sim. de vocês dois que são experiências que tipo assim, que vão te impulsionar. Uai, a gente teve um momento tão bom. Sei lá, o dia que a gente saiu pra comer pizza, eu quero criar isso de novo. De uma maneira muito mais profunda, porque eu conheço mais agora. Né? Então, quem não se lembrar, se dedicar também a fazer um momento aí legal. com certeza, gente, isso é essencial. Num relacionamento é essencial a gente ter esse tipo de momento. E não vai ser sempre natural. Tá? Quem é casado aí há mais tempo sabe. Às vezes vai ter que ser um trem planejado, que vai parecer meio robótico, inicialmente. Mas que é necessário. Mesma coisa a oração. Às vezes vai parecer que você tá ali só, tipo assim, nossa, só pra bater o ponto. Mas se você vai com esse coração do discípulo, aquilo ali pode se tornar uma experiência maravilhosa com o Senhor. De ouvir mesmo, de entender aquilo que Deus tem. Certo? Então, o primeiro ponto é confiança. O segundo, intimidade. Que vai muito com o que a gente acabou de falar também. Mas Jesus, quando ele ensina, ele fala, e quando orardes, entra para o seu quarto, fecha a porta e ore para o seu pai que está em secreto. Eu amo essa ideia de quarto. Por quê? O quarto é um lugar de intimidade. Certo? Quando a gente sai com muita gente, por exemplo, pensa se você recebe muita gente na sua casa e você quer contar alguma coisa mais profunda ou ter uma conversa um pouco mais assim, de algo seu com alguém. Pra onde você vai levar a pessoa? Pro quarto. Certo? É no quarto. É naquela intimidade ali que é um lugar seguro para aquele tipo de conversa, né? Eu lembro quando a gente morava aqui na base, era tudo abertão, né? O quarto. Eu não sei se todos vocês já visitaram lá. Hoje em dia tem divisões e tal, mas antes era tudo aberto. E aí a gente foi receber o Tiagão e a Pipoca. Eles vieram visitar a nossa casa. Então a minha casa, você entrava assim, era tipo um galpãozão, um quartão enorme, que tinha cozinha, a sala e a cama. Mas quando entrava, dava pra ver tudo. Ou seja, dava pra ver o meu quarto, né? E aí o Tiagão entrou e a Pipoca, ele parou assim na porta, ele assustou. Falou assim, nossa gente, parece que eu tô invadindo a intimidade de vocês. Porque dava pra ver tudo, era um quartão. Né? E aquilo ali, na hora eu falei, não, Tiagão, e o Tiagão é meu amigo de anos, né? Gente, não, e tal, e depois ele se acostumou. Mas quando eu tava preparando esse momento, eu me lembrei disso. Desse ponto, desse lugar de intimidade. Em que a gente convida quem a gente quer lá pra dentro e a gente fecha a porta com o nosso marido. Mas é esse lugar de intimidade. Então aqui, quando Jesus está falando, entra pro teu quarto, fecha sua porta, ele tá mostrando exatamente esse lugar de intimidade, em que você convida Deus para aqueles segredos mais profundos. E esse Pai, esse Deus que vem em secreto, que está em secreto, ele recompensa. Então não é uma invasão, mas é um convite. Entra pro seu quarto, fecha sua porta e convida esse Deus Pai e compartilha com ele dessa intimidade. Né? E o outro ponto é responsabilidade. E muitas vezes a gente pode ter uma confiança em Deus, uma intimidade com Deus,
Mas às vezes nas nossas orações nos falta responsabilidade. Eu acho interessantíssimo nessa oração do Pai Nosso que ela é uma oração coletiva e ainda assim íntima. Então Jesus está falando, entra pro seu quarto, fecha sua porta e ora assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é uma oração que eu faço individualmente para Deus, mas eu oro coletivamente. E aqui existe um fator de responsabilidade dentro disso. Porque eu oro, não oro só para mim. Meu Pai que está no céu, me dá o meu pão. Na verdade, é o nosso pão. E aí eu quero citar um versículo que eu acho fantástico, assim, que é 1 Coríntios 4, 1 e 2, que fala assim: portanto, todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes encarregados ou dispenseiros é que sejam fiéis. Eu fiquei pensando muito nessa oração do Pai Nosso quando a gente pede o pão, né? Dá-nos o pão, dá-nos o nosso pão de cada dia. E aí, conectado com isso aqui, quando a gente se torna discípulo de Jesus, ou cristãos, né? Nós somos encarregados de alguma coisa. Então, eu tô pedindo para Deus o pão, o nosso pão, porque eu tô falando: Deus, eu sou maduro o suficiente para pedir o nosso pão e ser fiel, e eu sou fiel o suficiente para distribuir o nosso pão, porque não é o meu pão, é o nosso pão. Então, existe nessa oração de Jesus, que Jesus ensinou, o fator de responsabilidade. Que eu recebo, mas eu não recebo só para mim, eu recebo para nós. Somos nós. E eu compartilho conosco dessa relação e desse pão. Né? Então, existe esse fator de responsabilidade na oração de Jesus. Uma outra oração de responsabilidade que eu acho interessante comentar é de Neemias. Se você for ler o livro de Neemias, ele ouviu que Jerusalém estava destruída, que o povo estava difícil para todo mundo lá em Jerusalém. E aí Neemias se coloca num lugar de ser resposta para aquilo. Então, nas nossas orações é muito fácil, às vezes, a gente orar por alguém, pelas pessoas que não têm o que comer. Mas é muito difícil, às vezes, a gente assumir a responsabilidade de alimentar aqueles que não têm o que comer. Né? Então, existe esse fator de responsabilidade na nossa oração. Né? E a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade, porque isso expressa maturidade. Diferente da oração do hipócrita. Diferente da oração do pagão, que é só eu quero meu pão, e o hipócrita que é: Deus, aqui ó, tô orando, então eu mereço o pão. Não, é uma oração de Deus: Pai, eu sei que o Senhor vai me dar o pão, porque o Senhor confia que eu peça esse pão, porque eu vou repartir, eu vou ser fiel para repartir esse pão que o Senhor está me dando. Certo? Algum comentário, alguma dúvida a esse respeito da oração? Que aí a gente vai falar rapidamente sobre a palavra pra gente encerrar. Algum comentário, alguma coisa? Mais uma semana cheia, né? De pensamento. Calma, ainda tem É bom, amanhã. é ótimo, né, Rafa? O Ainda tem problema amanhã. é esse, né? É domingo e segunda. E quinta, né? É bom que tem muita coisa aí pra gente mastigar, né? Dura a hora que a gente começa a misturar tudo. Vai virando um trem. Eu tô com 3 dessa aqui lá em casa. Tem hora que eu não sei qual que eu pego. Então, entra pro seu quarto. Eu fiz isso, os Osmar chegou lá, deu uma olhada, falou assim: bem, que isso? Aonde eu vou deitar? Eu falei: espera que eu tiro. Tinha 3 bíblias abertas, Aí, 3 ó, dessa aqui, eu caso. E é na intimidade, gente, ó, eu sei, é muita coisa, mas é levar isso pro seu processo com o Senhor também. Gente, não adianta querer abraçar o mundo.
tá? Isso aqui que eu tô falando pra vocês são coisas que eu tenho que trabalhar na minha vida também. E é passo a passo, é devagar, é discernir e tal, mas dentro dessa relação, tá? Então vamos lá, as escrituras. Gente, é importante ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia? Pode ser ouvir a Bíblia? Pode. Tá? Por quê? Porque a Bíblia ou as escrituras, elas contam a história de Deus e do seu povo, certo? Então a Bíblia, o que a gente tem aqui na mão, é basicamente a história de Deus e do povo de Deus, né? É isso, resumidamente, é isso a Bíblia. E hoje a gente está inserido dentro dessa história, depois de Atos. Então, Atos meio que finaliza essa... A gente está ali entre Atos e Apocalipse, né? De igreja, de comunhão, com o Espírito Santo já habitando dentro de nós, que no Velho Testamento a gente não vê, tá? Existiam visitações do Espírito Santo no Velho Testamento, capacitações específicas, mas hoje já é nova aliança. Então é Espírito Santo habitando dentro de nós e agindo não em nós, mas através de nós, tá? Então vamos lá, uma coisa um pouco mais técnica só pra gente entender. As escrituras, ou a Bíblia, ela é dividida, a nossa Bíblia, que é de raiz protestante, né? Ela é dividida em duas partes. Então existe o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, antes de Jesus, promessas do Messias, a gente vê as histórias dos reis de Israel, dos profetas, a criação. Então era tudo antes de Jesus, e o Novo Testamento a partir de Jesus, a partir do nascimento de Cristo, né, que era o Messias. Então no Novo Testamento a gente vê o cumprimento, especialmente nos evangelhos, né, a gente vê o cumprimento das promessas de Deus que foram dadas no Velho Testamento. Ah, amiga, mas existe outro tipo de Bíblia? Existe, tá? Não é o que a gente usa, porque depois da Reforma Protestante, depois de muitos debates, os livros apócrifos foram, vamos dizer assim, excluídos do que a gente chama de Bíblia, tá? Mas a igreja, se não me engano, a igreja ortodoxa ainda usa, a igreja católica também, ainda tem alguns livros extras, tá? Que são manuscritos também, mas que foram retirados depois de muita discussão e principalmente depois da Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante, ela valorizou a Bíblia. Por quê? No tempo da Reforma, em 1500, a Igreja Católica era que tinha o domínio total sobre o conhecimento da Bíblia. Que foi? Aquela história, dá um real, mas não dá intimidade. O cachorro abraçando a capitães. Então, na Reforma Protestante, foi o ápice foi uma revolução mesmo, uma reforma na vida da igreja. Por quê? Porque foi aí que começou que foi a reforma que impulsionou cidadãos comuns, não teólogos, não padres, não bispos, a essa prática da relação com as escrituras. Até a reforma, só se tinha Bíblia em latim, em hebraico, em grego, né? Então, só os inteligentões, ou seja, os ricos e os clérigos, né? Eles tinham acesso à Bíblia, a essa palavra, e eles faziam o que eles queriam com o povo, né? Então foi aí que surgiu a reforma, e aí começaram as traduções da Bíblia para que todos tivessem acesso. E ainda está nesse processo em muitas e muitas línguas, ainda falta, né, esse tipo de tradução, mas foi aí que começou o acesso. E foi aí que começou o povo a perceber a importância daquilo, né, dessa relação com a palavra de Deus, para que cada um tivesse uma revelação e vivesse a partir dessa revelação dentro da palavra, né? Certo?
Mas então, por que a Bíblia é importante para nós? Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Gabriel, você pode ler para nós, por favor? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui a gente vê um resumão, né, da importância da palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus, então se algo é inspirado por Deus, e a gente usa inspirado porque não foi Deus de próprio punho que escreveu, tá? Mas foram inspirações que contam essa história de Deus. Mas toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Então não é só um livro soprado por Deus, mas é um livro útil para nós. E aí finaliza para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Então a Bíblia, as escrituras que são inspiradas por Deus, elas precisam ter um resultado ou um propósito de transformação de vida. Certo? Porque aqui está falando, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, o objetivo, o propósito da Bíblia e da nossa relação com a Bíblia tem que ser nos preparar para a boa obra. Ou seja, nos preparar para a vida. Se a palavra de Deus está fazendo qualquer outra coisa em nós, gerando qualquer outro resultado que não seja nos preparar para a boa obra, a gente tem alguma coisa errada aí. Se a palavra de Deus está sendo, na nossa vida, está gerando julgamento, orgulho, religiosidade, e não está nos preparando para a boa obra, tem alguma coisa errada na maneira que a gente está fazendo isso. Alguma coisa errada não está certa, né? Então, a gente precisa pensar. Então, não é o muito ler, né? Não é o se gabar. Nossa, li a Bíblia de capa a capa, todo ano eu faço leitura, não sei o quê. Mas se isso não está transformando a sua maneira de viver, você pode ler aí 50 anos de Bíblia todo dia, 2 horas por dia. Se isso não gerar transformação, tem alguma coisa que está se perdendo. E aí entra a relação linda que existe entre a oração e esse cultivo da experiência da oração, do relacionamento com Deus, de orar como um discípulo, de assumir responsabilidade, de ter intimidade, confiança com o Senhor, com a palavra de Deus. Essas duas coisas, gente, são inseparáveis. Tá? A gente meditar na palavra de Deus é exatamente nesse espírito de oração. Eu leio a palavra de Deus para que eu seja preparado para a boa obra, para aquilo que Deus me chamou. E aí, cada um de nós tem a sua própria realidade, né? Qual que é a sua realidade? Igual a gente tem a Ana Paula aqui, né? Ela é professora universitária. Dentro da realidade dela, a palavra de Deus precisa prepará-la para aquilo que ela faz. Porque essa é a boa obra que Deus tem para ela. Que Deus preparou, né? De antemão. Então, essa é a boa obra para ela. O Éder na empresa dele. A palavra de Deus precisa gerar nele esse preparo para ele lidar com os funcionários dele, com os clientes. Até para motivar ideias também. Para motivar ideias. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Né? Existe história de todo tipo que você pensar. Para todo tipo de coisa que você pensar, existe. Só que se não houver essa relação contínua com Deus, a leitura da palavra vai me fazer julgar o outro. Vai me fazer me achar melhor que o outro. Nossa, e aí... Eu só lembrei, isso me fez lembrar de uma experiência
uma pregadora, eu esqueci o nome dela, mas é tipo Joyce Meyer, assim, sabe? Do fogo, assim, tudo. E ela falou que por vários anos da vida dela, ela lia a Bíblia pensando assim, qual pregação que isso aqui vai dar? O que eu vou poder ensinar por causa disso aqui? E aí Deus confrontou ela no seguinte sentido: não, você tem que ler a palavra para você primeiro, não é pensando que isso aqui vai dar um bom devocional, pensando que a igreja vai gostar que eu canto isso lá na frente, mas algo assim, é eu e Deus aqui pro meu ensino e pra edificação do outro, mas não em primeiro lugar como performance, né? Nossa, que vai dar uma pregação ótima. Então, gente, isso é tão interessante e tão sutil também. Quem já ouviu alguma pregação ou leu alguma parábola de Jesus, você pensa, nossa, aquela pessoa precisa ouvir isso. Gente, muitas vezes eu já ouvi ou já li, enquanto eu tava lendo alguma coisa, nossa, isso aqui seria tão bom pro Raul. Não, sério, porque o Raul tá ali perto de mim. Aí você lê um trem assim que fala assim, nossa, isso aqui... Mas, Você gente... nunca fala que é pra você, né? Exatamente. Aí a nossa tendência é essa. Por isso que a gente vive um caos na igreja evangélica hoje, porque é todo mundo querendo ler a Bíblia para ter o direito ou o aval. Não, mas Deus está falando aqui. Para acusar o outro. E não para estar preparado para toda boa obra. Então a gente precisa ler a Bíblia com isso na nossa mente. Deus, como que nesse versículo, nessa passagem que eu tô lendo aqui, como que o Senhor quer me preparar para a boa obra? Como que o Senhor quer aí como diz o texto aqui, em que o Senhor quer me ensinar? Porque a palavra de Deus é útil para o ensino. Em que o Senhor quer me repreender? A mim. Né? Em que o Senhor quer corrigir o que o Senhor quer corrigir no meu caminho? Então, isso são reflexões que a gente precisa ter e amadurecer no nosso coração. Porque tudo na palavra de Deus vai ser útil, mas eu posso usar isso totalmente da forma errada, né, para julgar o outro. Principalmente, eu acho que isso é um dos maiores venenos que a gente tem hoje nas disciplinas espirituais, é eu fazer isso aqui, certas coisas, que vai me dar o direito de confrontar outra pessoa. Que vai me dar o direito de falar qualquer coisa pro outro. E a distorção também, né? Você distorcer aquilo ali para se encaixar na sua vida. Exatamente. Nos seus erros. Não, mas isso aqui tá justificado. Deus tá falando isso aqui, mas, sabe, dando aquele jeitinho, né? Gente, eu não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás, um pastor esqueceu do assento no adulterarás. Saiu na mídia. O cara pegou a mulher O da que igreja. era adúltera? Era adúltera, gente, adúltera. Não era adultera. E aí ele pegou isso e falou assim, então tá liberado. Deitou mesmo. Vocês não lembram disso, gente? Péssimo, péssimo. Horrível. Então, assim, isso aí... Isso é um exemplo desse tipo de distorção. Aí eu quero usar a palavra para ser conveniente para aquilo que eu tô fazendo agora, né? Mas Davi foi um... Ai, gente, essa é a máxima, né? Davi foi assassino também e era um homem segundo o coração de Deus. Tá, mas aí o que a Bíblia, através da história, tem que nos ensinar? Beleza, que não é aquilo que eu faço, mas aí também tem o outro lado, de me esforçar para ser mais semelhante a Jesus. Jesus não matou ninguém, né? Pelo contrário, ele foi morto, ele se entregou. Então a gente precisa ter esse olhar que abraça a responsabilidade, um olhar maduro para a palavra de Deus e usar essa palavra para minha transformação. Para que eu esteja preparada para a minha boa obra. Tá? E aí isso vai caminhar muito junto com a oração. E aí existem muitas e muitas e muitas e muitas maneiras da gente se relacionar com a Bíblia. Né? Existem métodos de estudo que são maravilhosos também, de pegar palavra por palavra, de ir no original. Mas
o que eu quero ressaltar para nós nessa manhã é a importância dessa maneira de meditar na palavra de Deus. Estudar é importante? É extremamente importante. Mas o meditar na palavra de Deus, que é exatamente é onde a palavra, minha relação com a palavra se mistura com a minha relação e a minha intimidade com Deus, é isso que vai começar a me transformar. E aí, a partir daí, eu posso me interessar por um assunto um pouco maior e aí começar a ler livro e me aprofundar melhor e ler e ver alguma palestra sobre isso, ver o outro lado também, entender um pouco mais o que Deus quis dizer com isso. Mas não nos deixarmos sermos tomados por só pelo conhecimento, pelo estudo, mas ter a palavra de Deus como parte da nossa vida de oração. Eu amo a maneira que a gente está fazendo nas meets, né, de oração de manhã, que o Saulinho introduziu para nós o orar a palavra, né? Que é algo que a gente pega um texto e aí a gente ora em cima daquilo, né? Ou ora aquelas palavras. Então isso é o que vai trazer essa transformação e esse preparo. É o conhecimento da palavra, sim, mas junto com a intimidade de saber o caráter de Deus, de confiar nesse Deus, né? E de entender aquilo que Ele tem para mim, né? E para a obra que Ele confiou a mim, para as pessoas que Ele confiou a mim. E a partir daí vem a transformação do meu pensamento, da minha maneira de agir. E é isso que nos torna testemunhas de Cristo. Amém. E representantes de Cristo. Aí, como eu falei na semana passada também, aí eu tenho autoridade de orar em nome de Jesus. Porque eu sou um representante de Jesus, orando em nome dele. E não só como um ritual, em nome de Jesus, amém. Mas eu tenho esse entendimento da minha responsabilidade, do meu preparo. E aí eu tô preparada para ir e orar em nome de Jesus. Eu represento o Senhor na minha oração. Eu represento Cristo na minha oração. E se eu estou representando Cristo, eu não vou orar uma oração de barganha. Eu não vou orar uma oração de imaturidade ou de ignorância. Né? Eu vou orar uma oração de vida, de relacionamento. Amém, gente? Amém. É isso aí. Gabriel, ora pra gente, por favor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos trouxe aqui, para a gente ouvir mais sobre o Senhor. E tudo isso que a gente ouviu, Deus, possa ser praticado na nossa vida nessa semana, mas nas outras também, Deus, em nome de Jesus. E que a gente saia daqui hoje entendendo um pouco mais sobre as disciplinas espirituais, sobre as escrituras, sobre a oração. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Mica, que se dispôs, se colocou nesse lugar para nos ensinar. E que privilégio, Senhor, nós te louvamos, que o Senhor continue cada dia mais trazendo um entendimento para ela, para que dessa forma a gente possa aprender através dela. Muito obrigado, Jesus. Amém.